My Little Worms é uma série criada dentro do TikTok sobre uma epidemia dentro do universo de My Little Pony. Aqui no canal a gente já trouxe a primeira temporada inteira e eu prometi naquele vídeo que quando a segunda saísse, eu ia trazer aqui pra vocês. E bom, ela saiu. E de verdade, é tanta reviravolta e tanto plot twist que acontece nessa segunda temporada que eu garanto que a segunda temporada supera totalmente a primeira. Então, meus amigos, meu Deus, até mesmo da Helwet se costurando, mesmo estando desmembrada. Opa, caso vocês não tenham notado, sim, eu estou gravando esse vídeo com uma das estampas que estão disponíveis lá na minha loja. Fora essa aqui que eu tô usando, também tem a Heroic Black Metal e a Anal de Horror. Tá tudo Banguela dançando. Acessa que tu vai estar apoiando demais o canal. Agora vamos pro vídeo. Beleza. Poxa, foi... Na primeira temporada inteira, a gente viu como os pôneis estavam fazendo pra se virar. E a maioria tava se escondendo por ser o mais seguro a se fazer. Pois bem, existe um pônei que ainda não foi citado que tava documentando tudo que ele encontrava com uma câmera. E ele tava literalmente saindo por aí pela floresta. Trixie é o nome dela. De todos os personagens que passaram na série, Trixie é a mais valente e inteligente nesse universo. Nesse vídeo, ela cita que tem mais de 20 dias desde a primeira infecção. E durante esses 20 dias, ela fez algumas anotações. Dentre elas, ela cita os sintomas que vão desde canibalismo até uma resistência à dor. Mas uma coisa interessante é que aqui a série oficializa a possibilidade das criaturas se mutarem e virarem uma só. Exatamente como a gente viu acontecer com a Pinkie Pie e a Harriet. A Trixie cita tá bem armada. O plano dela é se encontrar com a Starlight e a Sunset. E bem na hora que ela nos conta isso, Twilight aparece atrás dela na câmera. É complicado quando tem muitos personagens, eu não sei qual é o nome de qual. Desde então ela se tornou uma criatura que fica vagando por aí. E um detalhe interessante é que ela meio que tá com duas personalidades dentro dela. Uma canibal e descontrolada e ela mesma, a Twilight. De alguma forma, ela consegue tomar o controle da sua sanidade às vezes. E nessa cena em que elas se encontram, a série nos mostra que a Twilight tá conseguindo tomar o controle mais vezes, tendo em vista que ela não atacou a Trixie. Ela só dá um susto nela. E bom, a Trixie olha pra Twilight e confirma a minha teoria. Achei que ia ser uma Helwet 2, tava que ela ia dividindo seu cérebro com a insanidade do parasita. A menina não ia morrer de verdade. Como a anatomia dessa praga funciona. Se um pônei foi infectado, ele pode ser salvo. Digamos que alguém foi infectado pelos olhos. Os vermes vão fazer um caminho dos olhos pro cérebro dessa pessoa, comendo tudo que ele encontrar no caminho. Se forem removidos os vermes que fizeram esse caminho, a pessoa volta ao normal, mas ela vai ficar com os machucados causados pelo verme. E se por um acaso os vermes tenham ficado e ela sente dor, já que ela só tem resistência quando tá infectado. É um pouco mais complicado. Como a Twilight ainda consegue tomar conta aí a pessoa não ia morrer de... Provavelmente as larvas ainda não chegaram no seu cérebro, pelo sei menos lá. não todas. Então talvez não tem pra explicação nessa série não, porque não tem como. Até que acharem uma casa. A Helwet voltou, mesmo estando desmembrada no chão da capenga. É a vida. E nela, a Trixie vai fazer uma operação. Ela literalmente faz uma cirurgia improvisada na Twilight pra remover os vermes dela. E aparentemente ela consegue remover todos. A Twilight vai disso pra isso. Tudo graças a Trixie. Nessa parte, a gente vai deixar esse núcleo aqui um pouco de lado e vamos pra outro. Se eu não me engano, a Trixie era mó chata na série. Se sacrificou pra que a Rainbow Dash e Apple Bloom conseguissem se salvar. Aparentemente, Apple Bloom era a última parte que sobrou da família da Applejack. As duas eram irmãs. E a Applejack pede pra que a Rainbow Dash salvasse ela. Cadê e ela o se primo sacrifica pra isso. Antes de ficar pra trás dela? Pra morrer, a Applejack pede pra que a Rainbow Dash salvasse a Apple Bloom. Depois de muito fugir, as duas entram Ele falou casa, 2 vezes a mesma acabam coisa. sendo encurraladas pela fusão da Pinkie Pie com a Harriet. No final daquele vídeo, eu digo que a Rainbow Dash sai do esconderijo que elas estavam pra ver o que tinha invadido a casa. Ela não tinha visto o que tinha invadido a casa ainda. E quando ela vê, ela literalmente foge. Abre aspas, não sei como sair desse lugar. Essa pequena menina é um incômodo. A Applejack nunca mais vai voltar. Me perdoe, Apple Bloom. A Applejack literalmente ela abandonou, ela deu a vida e a outra... E a Rainbow Dash fez isso. Isso é realmente imperdoável. A Fluttershy tá sendo... Detalhe, pelo que eu sei, elas duas, na série oficial, ficam juntas no final, cara. Então, assim, né? Traiu a esposa. Eu não lembro se falaram que ela ficou junto, eu não lembro, porque faz muito tempo que eu vi.
tratada como uma literal carne de açougue. Depois de todo aquele fiasco desnecessário que a Sunset fez em ter prendido a Fluttershy e esfaqueado a Starlight, a Sunset cuidou das feridas das duas. A Starlight tá sendo medicada e tratada, e a Fluttershy tá aí. Pra quem não lembra, a Fluttershy é imune ao vírus, e a Sunset tá tentando fazer uma cura a partir da carne dela, por isso ela tá aí pendurada. Mas na primeira temporada foi prometido uma ajuda da princesa Candace, mas até então ela não tinha chegado no reino. Eu não lembro, ela finalmente chegou. Nos é contado que esse vírus não ficou só na área urbana do reino, ele também chegou na realeza. E nisso Candace perdeu seu marido e filha, mas de desespero ela criou um universo onde tudo tá bem. A sua filha e o seu marido estão vivos na cabeça dela. O pai que infectou a filha, né? Não é verdade. E foi justamente essa busca imparável por sua família que tá morta que fez ela vir parar no mesmo plano dos outros pôneis. Ela encontrou a sua filha? Não. Ela achou que um dia foi sua filha, mas ela tá cega pra isso. Nessa hora, Trixie e Twilight finalmente chegaram onde a Starlight e a Sunset estavam. E bom, lá dentro a Twilight vai de novo ficar insana. Lembra da cirurgia da Trixie? Aparentemente ela não conseguiu tirar todos os eu falei. Então ela realmente tá com ovos alojados nela. O que importa é que ela ainda é perigosa. Com isso, Starlight e Trixie decidem prender a Twilight. Tudo pra observar e talvez tentar salvar ela de novo. Enquanto isso, Rainbow Dash tá vagando por aí. No meio dessa caminhada, ela acaba se encontrando com a Tree Hugger e a Pommel, e elas são super do bem. Elas estavam vagando por ali justamente pra ver se encontravam sobreviventes vagando. Tudo pra oferecer ajuda. Elas citam... Vai parar, não? Se lasca. Ter um acampamento com remédios, comida e outros sobreviventes. E vai ficar assim, Rainbow Dash a ir pra esse acampamento. A Rainbow Dash aceita, mas dentro da cabeça dela, a culpa tá matando ela. Ela realmente fica Quem mandou abandonar a garota? Em abandonar a Apple Bloom. Ela diz que fez isso porque a Apple Bloom tava atrasando ela. É óbvio que ela ia fazer isso. A Apple Bloom é só uma criança. É uma criança. Enfim, agora ela tá segura no acampamento com cama, comida e água quente. Aqui nesse acampamento, a série vai ter um skip de 5 dias. E no 5º dia, um novo Quer ver que a menina vai sobreviver? Simplesmente Applejack. Ela tava em processo de transformação. Ela tava virando uma das criaturas. Oh my God. Cadê minha irmã, sua vaga? Abandonou lá. Agora vai ficar com culpa mesmo. Se lascou. Aposto que ela tá viva, a garotinha. A Tree Hugger entrega na mão da Rainbow Dash uma arma pra atirar na Applejack, já que ela é um perigo pra todo o acampamento. Eu realmente não sei o porquê ela mesma não atirou, mas enfim. Depois de lutar, a Rainbow Dash atira. Nela mesmo? E aqui a gente vai ter mais um skip de tempo, só que dessa vez de 4 meses. A Rainbow Dash não atirou na Applejack, ela atirou na Tree Hugger, que tava gritando achei com ela que foi pra ela atirar. Mesmo, ela atirou, mas não no alvo certo. É engraçado que mesmo com a Rainbow Dash dando um tiro na Tree Hugger, elas meio que continuaram amigas. Elas têm uma discussão nessa cena, mas elas ainda estão dividindo o mesmo espaço sem tentar se matar. Maturidade é tudo. E bom, Twilight tá mais uma vez em um cativeiro, sendo vigiada pela Sunset. Antes que vocês perguntem, não, a série não vai explicar nem o que aconteceu com a Starlight e nem com a Trixie. Talvez fique pra uma 3ª temporada. A Sunset tá tentando manter a Twilight viva e totalmente consciente. De alguma forma, ela conseguiu uma medicação que retarda o avanço das larvas. E a Twilight recebe essa medicação todo dia. Rainbow Dash, Pommel e Tree Hugger estão procurando um outro abrigo seguro. Como a Applejack infectada conseguiu entrar no acampamento inteiro, cenário realista consegue. Por isso elas saíram. Durante essa caminhada à noite, elas acabam achando uma cidade abandonada. E elas realmente caminham muito por lá. Quando elas passam por um parque, elas sentem um cheiro extremamente forte. De primeira, elas não sabiam de quem era, mas pro azar delas, esse cheiro tava vindo da fusão da Pinkie Pie com a Harriet, que encontrou ela. A Tree Hugger ficou em pânico. E mesmo tendo uma perna a menos, no meio da muvuca, ela empurrou a Pommel e a Rainbow Dash e saiu correndo, deixando as duas pra trás. Mas as duas conseguem fugir também, indo pro lado oposto que a Tree Hugger foi. Já a salvo, a Rainbow Dash agradece a Pommel por ter deixado ela pra trás. E a Pommel diz o seguinte: que isso, Rainbow Dash? Você faria o mesmo por mim? É, faria sim. As duas continuam faria muito. Juntas, mas elas não encontram a Tree Hugger. O plano das três era encontrar um outro acampamento que tava marcado tá mortinha, foi de arrasta pra cima. Elas continuaram o plano mesmo sem ter a Tree Hugger junto. E no caminho, elas acabam encontrando um outro pônei. É sempre nessas caminhadas que eles se acham. Limestone Pie. Assim que ela se depara com as duas, elas precisam de ajuda. E elas aceitam, mas com um pé atrás, por conta de algo que a Limestone Pie fala. Ela diz que no acampamento que ela faz parte, tem muita comida. Suficiente para alimentar de 20 a 30 pôneis. Fora isso, ela também diz que tem cama e água quente. Elas foram pro acampamento da Limestone Pie, mas no caminho, a Rainbow Dash só pensava numa coisa: como que em um mundo apocalíptico, um acampamento consegue ter tanta comida fresca como a Limestone Pie citou?
Então tá, né? Eles estavam se alimentando da carne de outros pôneis, atraindo eles dizendo ter muita comida. Ou seja, Rainbow Dash e Pommel provavelmente eram as próximas. Caraca! E se tivesse infectado? Vocês iam ser infectados também, seus idiotas. Rainbow Dash abandonou a Apple Bloom, ela ficou sozinha naquela casa, chorando. Até que um outro pônei ouviu o choro e resolveu ajudar. Meus amigos conheçam o nome dele realmente é esse. A Apple Bloom cita que tá dentro daquela casa esperando a Rainbow Dash voltar. Eu acho que ela era primo da... Nisso, o Big Mac cita que ela já foi embora há muito tempo. E isso foi o suficiente pra Apple Bloom confiar nele. Tudo isso 4 meses atrás. Agora a gente vai ver eles na atualidade. Os dois criaram um laço muito forte, no melhor estilo The Last of Us. E mais um dia normal, os dois estavam andando por aí à procura de suprimentos. Até que o Big Mac perde a Apple Bloom de vista. Quando ele encontra ela de novo, a Apple Bloom tinha encontrado simplesmente Sugar Belle, que pelo que eu entendi é a esposa do Big Mac. O Big Mac e a Sugar Belle não se viam há meses. Cara, o Big Mac fica extremamente emocionado de encontrar sua amada. Eu não vi todos esses episódios, então não sei quase nada. Alguma coisa que não parece ser o vírus das larvas, parece ser outra coisa. Ela tá usando uma máscara e mantém um mínimo de distância. E sobre isso eu tenho uma teoria. Já se passaram 4 meses desde que a infecção começou. E como essa série escalona rápido, eu não duvido que o vírus tenha evoluído. Eu acredito que de alguma forma ele possa ter uma variante que se propaga pelo ar. Mas isso é só uma teoria minha. A série não me explica o que é esse vírus da Sugar Belle. Voltamos pra quarentena da Twilight. Sabe aquela medicação que a Sunset tem que dar pra Twilight? Esse remédio... mano, sempre que quando eu tô começando a gravar, o povo faz barulho, olha isso aí, cara. Parou. Vá. Que ótimo. Ele serve basicamente para tentar trazer um pônei e as suas peculiaridades de volta. Ou seja, a magia voltaria aos poucos junto. A magia foi extinta desse universo de forma gradual por conta do vírus. Os pôneis infectados vão cada vez mais perdendo a sua magia. E se vocês olharem lá na primeira temporada, o chifre da Twilight já estava todo apagado. A magia já estava fraca demais. Aqui o chifre dela tem um nível tão baixo de magia que ele até caiu. Essa medicação precisa ser dada aos poucos. Uma dose muito grande pode causar um dano irreversível ao paciente. Nesse dia, a Sunset ia examinar o olho da Twilight. Por conta da dor, a Twilight não consegue ficar parada durante o procedimento. E com os movimentos dela, a Sunset acaba aplicando muito mais do que deveria no olho da Twilight. E algo terrível acontece. Com tantas células, larvas e magia concentrada na sua cabeça, a cabeça da Twilight vira um balão. E o que acontece com um balão quando se coloca muita água nele, ele explode. Que foi exatamente o que aconteceu com a cabeça da Twilight. A Twilight morreu por um erro da Sunset. E a Sunset não consegue se perdoar por isso. Nessa hora, a gente volta em uma lembrança extremamente importante de uns 5 a 6 meses atrás. Não falo com a vítima, não. Eu já ia falar, ela se mexeu. Extremamente poderoso no universo de My Little Pony. Ele é tido como o espírito de caos. E o seu poder pode deformar a realidade a um grau aparentemente indeterminável. Na conversa dos dois, a Fluttershy tá extremamente triste com a forma que os outros pôneis tratam a fauna e a flora daquele universo, sempre se aproveitando de tudo, bem parecido com o que o ser humano faz. Ela foi atrás do Discordia pra pedir ajuda. Ela queria que a natureza conseguisse reivindicar o que é dela por direito. O Discordia diz que poderia fazer isso, mas que os Será que foi ela que fez isso? Porque os pôneis teriam que sofrer algumas consequências com tudo isso. Ela cita que se os pôneis vão sofrer as consequências dos seus atos, que assim seja. No ponto de vista dela, a natureza precisa prevalecer acima de tudo. Sei, nossa, foi ela. Não é mentira. Nessa hora, o Discordia olha pro coelho da Fluttershy e decide que ele vai começar com tudo isso. Assim que o Discordia aplica o seu poder, o coelho fica com raiva e ataca a Fluttershy na perna. Quando ela nota o desejo que ela fez, ela pede para que o Discordia volte atrás e desfaça tudo. E ele diz que o seu poder já está agindo nos animais e que ele não pode fazer nada pra parar. Nisso, a Fluttershy sai correndo de lá pro hospital. No caminho, ela vê o caos que tá na cidade. E no hospital, ela se encontra com a Twilight. E peraí, caso tu não tenha notado, foi assim que tudo começou na primeira temporada. Discordia é o culpado? Ele trouxe essa praga à Terra, mas a Fluttershy... Não, quem pediu foi a Fluttershy, então. Ela que fez o pedido. E meus amigos, assim acaba a segunda temporada de My Little Worms. É bizarro ver como, de certa forma, tudo acabou bem amarrado. Claro, tem bastante coisa sem resposta. Por exemplo, o que aconteceu com a Starlight e a Trixie? Aonde que tá a Candace? Isso tudo certamente vai ser respondido numa terceira temporada. Mas, cara, que season finale. Eu comecei com o nariz um pouco torto pra essa série, mas ignorando os pontos que me incomodam, My Little Worms é uma ótima AU, e eu recomendo demais que vocês vejam o trabalho direto do perfil da criadora. Eu trouxe a temporada 1 e agora a temporada 2. E pra ti que viu a temporada 1 no meu canal e esse vídeo até aqui, muito obrigado. Comentem as teorias de vocês aí nos comentários, porque espaço pra teoria é o que mais tem nessa história. Aí, não se esqueçam de passar na loja do canal. Muito obrigado a quem tá comprando. Vocês estão me ajudando demais, vocês não têm noção. O link do original tá na descrição e os links das minhas redes também.
e tchau. O nome dele é Whip. É Whip. Tchau.